Será que eu tô em trabalho de parto? Quando ir ao hospital? Será que já está na hora? Como vou saber? Essas são as principais dúvidas das mulheres referente ao trabalho de parto. E se eu te contar que se você reconhecer a fase do trabalho de parto que você se encontra, é muito mais fácil de responder essas perguntas? Vou falar sobre elas nesse vídeo. Agora comenta aqui pra mim, estou aqui, para eu saber que você está aqui comigo e vem saber tudo sobre as fases do trabalho de parto. Oi gente linda, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Camila, sou enfermeira obstetra e criadora do Papo de Parteira. Sem enrolação, vou pedir um favorzinho. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa seu like para me ajudar por aqui, ok? Bora falar detalhadamente sobre cada fase do trabalho de parto, que são os pródromos, a fase latente, a fase ativa, a fase de transição, o expulsivo e a dequitação da placenta. Vamos começar então do começo, pelos pródromos. Durante os pródromos, as contrações são muito irregulares e normalmente elas são confortáveis e suaves. Muitas mulheres envolvidas nas suas atividades do dia a dia passam por essa fase sem nem mesmo notar. Outras são mais sensíveis e sentem mais sua presença, podendo até mesmo se enganar, achando que está em trabalho de parto de verdade. E essa etapa, ela pode demorar dias e dias e é muito comum os alarmes falsos, quando aparece ter engrenado o trabalho de parto com ondas ritmadas e de repente tudo para. Foi o que aconteceu com uma gestante que eu estava acompanhando no final de 2020. As contrações começaram a engrenar, vieram num intervalo curto de tempo, com pouca dor, mas passou algumas horas e de repente tudo parou. Foram alguns ensaios durante o mês de dezembro até o seu bebê nascer no último dia do ano. Então é muito fácil a gente se enganar com alguns pródromos, gente. E como que eu identifico essa fase, Camila? O ritmo das contrações é desordenado. Elas podem ser espaçadas e com uma duração bem irregular. Você vai sentir a barriga dura, principalmente no que chamamos embaixo do ventre, ou seja, no pé da barriga. Você pode sentir cólicas como as menstruais e ter alguns episódios de evacuações mais frequentes e pode até ter saída do tampão mucoso pela vagina. É mais comum sentir essas alterações durante a noite, quando você estiver mais relaxada. Nessa fase, o colo que é grosso e posterior, ou seja, ele é bem grossão e está lá atrás, ele pode se afinar e vir um pouquinho mais para frente. Entretanto, não é esperado dilatação nesse período, embora possa acontecer em algumas mulheres, tá? E o que fazer nessa fase? Aqui, gente, o ideal é manter a rotina. Aproveite para fazer coisas que você gosta, como assistir séries, descansar, ler um livro, passear ao ar livre, sempre seguindo os protocolos de distanciamento e o uso de máscara em tempos de Covid, hein? E fazer atividades que movimentem o seu corpo, como yoga, pilates e caminhadas curtas. Para possíveis desconfortos que você tenha durante esse período, banho de água morna e compressas quentes na lombar podem te ajudar bastante. A próxima fase é a fase latente. Aqui sim temos um trabalho de parto começando de verdade. As contrações ficam regulares, com duração e frequência mais definidas. Elas são perceptíveis, mas com dores bem suportáveis e normalmente é possível ficar em qualquer posição de forma confortável. Nesse período, ainda não há necessidade de procurar assistência. Dá para aguardar a chegada da fase ativa em casa. Sua duração é de algumas horas apenas, mas sendo prolongada com mais de 8 horas, é importante procurar assistência para ter uma avaliação. E como identificar a fase latente do trabalho de parto? Aqui, as contrações são regulares, deixam a sua barriga inteira dura e acontecerão em um intervalo de 10 em 10, de 5 em 5 minutos. Tem uma duração de pelo menos 40 segundos cada contração. Você pode ter alguma dor na lombar, isso é bem comum. Também pode acontecer a saída do tampão ou um pequeno sangramento amarronzado. Aqui já é possível ter alguma dilatação, até 3, 4 centímetros. O que fazer nessa fase? A dica aqui é se entregar.
confiar no processo, se concentrar. Encontre posições que são mais confortáveis para você no momento e tente descansar. Pode ser que você não consiga ficar deitada, então posições na bola pode te ajudar bastante. Massagem na lombar pode te auxiliar muito nesse momento também. Coloque o seu acompanhante para te ajudar. E depois dessa fase latente, chega a fase mais esperada do trabalho de parto, a fase ativa. Agora sim, para quem vai para a maternidade, esse é o momento ideal. Para quem vai ter assistência em casa, é hora de chamar a equipe. Na fase ativa do trabalho de parto, as contrações elas são mais marcantes, mais frequentes, com uma duração e uma frequência bem definidas. Não dá para ignorar as contrações nesse momento. A mulher dificilmente acha uma posição confortável. É bem difícil ficar deitada, por exemplo. O ritmo das contrações são regulares. A barriga continua ficando dura por inteira. A frequência é de 3 a 4 contrações em 10 minutos, com uma duração de pelo menos 50 segundos cada uma. É possível que saia um pouco de sangue na sua calcinha por conta da dilatação do colo do útero, que aqui já deve estar aí acima de 6 centímetros. E nessa fase, o ideal é procurar métodos que te aliviem a dor, como massagem na lombar, banho de chuveiro, de banheira, aromaterapia, musicoterapia, dançar, usar a bola, o cavalinho, entre outros. E dentro da fase ativa, gente, nós temos a fase de transição, que é entre os 8 e 10 centímetros de dilatação. Essa é a hora mágica, tida como o momento mais intenso do trabalho de parto, onde se associa um pico maior de sensações e de contrações mais marcantes. O ritmo das contrações aqui são de aproximadamente de 2 em 2 minutos, durando mais de 1 minuto cada uma. Aqui a mulher tem um misto de sensações, que vão desde o cansaço, a euforia e as contrações mais intensas. E aqui é onde surgem os maiores pedidos de cesárea. É um período que passa muito rápido, mas se pensar em cesárea, sugiro tentar analgesia nesse momento, se possível. Aliás, nessa fase, use e abuse do chuveiro quente ou da banheira, vocalize, se movimente, conte com o apoio da parteira, da doula, do seu acompanhante de parto. Lembre-se que esse momento é o mais emocionante e intenso e que no expulsivo tudo vai ser ainda melhor. E eis que chega quem? O expulsivo. Nessa fase, a dilatação já está 10 centímetros, que é a dilatação total. A cabeça do bebê fica bem baixinha e começa a fazer pressão no ânus. Agora, a vontade de fazer força é incontrolável. É uma pressão muito grande durante as contrações. Nesse momento, apenas se entregue, sinta seu corpo, deixe a força agir, perceba que ela ajuda a administrar a sensação da contração. No expulsivo, as contrações podem até dar uma espaçadinha em relação à fase de transição. Você vai sentir uma vontade de empurrar bem grande, acocorar, sentar na banqueta de parto, ficar de 4 apoios ou de lado pode ajudar, abrindo a saída para o neném nascer. Ufa, o bebê nasceu, a dor passou e agora falta mais o que, Camila? A saída da placenta, que é chamada de dequitação. Aqui você vai sentir algumas cólicas mais fortes, mas bem menos intensas que no trabalho de parto. Pode acontecer alguns tremores no corpo devido ao cansaço e à descarga de hormônios do parto. Aqui o ideal é curtir o bebê no colo, realizar o contato pele a pele, nada de pano entre o corpo da mãe e do bebê. E, se possível, colocá-lo para mamar. Esta interação, além de ser gostosa, favorece o vínculo, melhora os índices de amamentação e faz com que a mãe aumente ainda mais a produção de ocitocina, que é um hormônio fundamental para a expulsão da placenta e para a conexão entre a mãe e o bebê. E aí, já anotaram tudinho no caderninho de vocês para identificar certinho o trabalho de parto? Compartilha com as suas amigas e com o seu acompanhante também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele ajude muito vocês. Até a próxima quinta-feira, às 19h, aqui no YouTube. Tchau, gente linda! Um beijo!